5, 4, 3, 2, 1, fire! Fala galera da engenharia, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Micail, sejam muito bem-vindos à Palestra 360, dessa vez em uma versão especial da minha palestra presencial, com um tema novo também. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas áreas promissoras na engenharia. Então, para me apresentar um pouquinho para vocês, eu sou engenheiro civil, empresário e tenho o empreendedorismo como um estilo de vida, é algo que corre nas minhas veias. Bom, eu sou formado em administração com especialização em marketing e também em engenharia civil. Eu sou sócio-diretor de negócios da produtora Bronx Content, sócio na construtora Micail Arquitetura e Engenharia e no mundo digital eu sou fundador do engenharia360.com e também do Engenheiro de Sucesso. E além disso, para quem me conhece, eu fui cofundador do blog da engenharia, do blog da arquitetura e também sócio do Engenharia Depressão, para quem me conhece das antigas, né? E nesse momento você deve estar se perguntando, mas Micail, você é louco? Você mudou da administração para engenharia? Bom, eu resolvi contar um pouquinho para vocês porque eu vi muito disso quando eu mudei de área. Mas esse processo foi bem interessante. Eu estava lá formado em administração, já tinha falido uma agência de publicidade e vendido a operação de outra e estava trabalhando em uma startup. E aí, que um belo dia refletindo sobre o que fazer, buscando um novo desafio para estudar, eu resolvi, ao invés de me especializar ainda mais na área, como uma pós-graduação ou um MBA, eu resolvi resgatar um sonho antigo de criança, que também era sonho do meu pai, e resolvi fazer outra faculdade, a de engenharia civil. Mas esse processo não foi fácil, eu ficava só pensando nas dificuldades, provas, TCC, cheguei a decidir e desistir 3 vezes, e até que eu pensei comigo mesmo, se eu pensar só nas dificuldades eu não faço mais nada da minha vida, e foi aí que eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade e comecei a encarar as minhas dificuldades como desafios. E aí, resumindo, numa sexta-feira de tarde, eu peguei e fui com meu pai fazer a matrícula na faculdade de engenharia, e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida até hoje. Fiz a matrícula na sexta-feira, a aula começava na segunda. E foi graças a ela que eu tô aqui hoje com vocês compartilhando um pouquinho da minha história. E tô aqui eu, vim parar na engenharia, entrei para o mundo da internet também. E no começo eu mostrava um pouco mais do meu dia a dia de obra. Lá pelo Snapchat, ainda na época, eu ensinava um pouquinho sobre as etapas de obras, processos e procedimentos que eu vivenciava. E aí, com a chegada dos stories no Instagram, muita gente começou a fazer a mesma coisa que eu. E aí eu resolvi focar no que eu sabia fazer de melhor no mundo online, que é a produção de conteúdo. E estamos aí até hoje com o portal engenharia360.com. Se você me conhece dessa época, provavelmente você lembra dessa foto aqui que eu vou deixar na tela para vocês. Mas enfim, vamos começar para valer com a nossa palestra de hoje sobre algumas das áreas mais promissoras para a engenharia. A gente sabe que a engenharia possui diversas ramificações específicas para todos os segmentos possíveis. As indústrias, de maneira geral, elas têm seu funcionamento atrelado à capacidade da engenharia para operar. Portanto, é entendido que a necessidade dos engenheiros é unânime, independente da região ou país, principalmente a necessidade de engenheiros capacitados para resolver os problemas da vida real. Eu costumo dizer que não existe nada no mundo que exista sem a engenharia. Já parou para pensar? Desde um simples copo d'água. Não existe nada sem engenharia, isso é magnífico. Enfim, existem inúmeros engenheiros no mercado nacional e também existem vagas na indústria que, apesar da oferta, muitas vezes demoram para ser preenchidas. E um dos motivos para isso é que existem funções que requerem habilidades específicas ou relativamente novas na abordagem de mercado. Isso não necessariamente quer dizer que não temos engenheiros capacitados, mas que a realidade da indústria e do mercado está mudando e podem haver lacunas nas grades curriculares acadêmicas, pois existem muitas faculdades de engenharia ainda que mantêm métodos de ensino tradicionais pouco voltados para a inovação e para o empreendedorismo, infelizmente. Essas habilidades específicas, novas ou não, elas estão relacionadas às áreas promissoras do mercado mundial. Para todas as engenharias existem cada vez mais implementação de tecnologias e metodologias novas que impactam no cotidiano da sociedade. Essas skills requeridas estão intimamente ligadas à proporção da evolução tecnológica. Atualmente a gente tem
muitas tecnologias que eliminam os processos e facilitam as atividades cotidianas. E isso é algo inerente à persona do engenheiro, que é aquele profissional conhecido por resolver problemas, não é mesmo? Existem várias pesquisas que indicam quais são as habilidades necessárias para o presente e futuro no curto e médio prazo. O relatório da McKinsey, por exemplo, denominado de Skill Shift, Automation and the Future of the Workforce, ou uma tradução livre, Mudanças de Habilidades, Automação e o Futuro da Força de Trabalho, ele nos dá um panorama de quais são as habilidades para o futuro do trabalho, especialmente as que estão ligadas à automação. Esse estudo apresenta que há um crescimento das capacidades de tecnologia da informação e sociais. Já as habilidades físicas e manuais, por outro lado, elas têm uma tendência diminuída, o que é natural, né? Seguindo o movimento do mundo. E também, uma avaliação do mercado americano demonstrou que habilidades de tecnologia da informação estão em alta, principalmente aquelas competências de programação e manuseio de equipamentos digitais. Então fica ligado com isso que não é mais uma tendência, é realidade. Já numa outra análise em que foi feita uma avaliação por setores da indústria, é possível a gente ver que todos esses setores avaliados, desde a indústria de manufatura, saúde, energia e mineração, banco e seguradoras, todos esses têm o crescimento das habilidades de tecnologia e sociais. E para vocês terem uma ideia, em convergência com esse estudo da McKinsey, a gente tem um estudo do World Economic Forum intitulado de Jobs of Tomorrow, ou seja, trabalhos do amanhã. E esse relatório é bem legal, ele apresenta um direcionamento para conhecimentos de tecnologia da informação, automação e capacidade analítica alta. Isso é muito importante e muito valorizado pelas empresas. E se a gente dividir por áreas tecnológicas, a gente consegue identificar áreas em foco para engenheiros de todas as áreas, não tem uma específica. Aí a gente consegue destacar áreas como dados, inteligência artificial, engenharia e computação na nuvem, economia verde e desenvolvimento de produto também. E se a gente for focar apenas nessas áreas destacadas, a gente já vê oportunidades para engenheiros de computação, engenheiros de software, de energia, engenheiros eletricistas, de produção, engenheiros físicos e diversos outros que, se a gente parar para pensar aqui, a gente vai viajar. Então, resumindo, deu para perceber, né, que no geral as tendências para a engenharia, elas sempre estão e vão estar ligadas à tecnologia. Eu vejo isso como um caminho sem volta que não tem como você pensar de outra forma, particularmente na minha opinião. E também um outro estudo nacional que vale a pena a gente destacar aqui é o Mapa do Trabalho Industrial 2019 a 2023, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ou seja, o SENAI, que também aponta para a mesma direção de tecnologia da informação e de automação. Essa pesquisa ela mostra um aumento de mais de 22% nas vagas relacionadas a processos robotizados, enquanto o crescimento para a ocupação industrial foi de pouco mais de 8%. Então daí dá para a gente ter um panorama, né? Entre profissionais de nível superior, técnico e de qualificação profissional, as áreas que mais terão demanda são a indústria metal-mecânica, construção civil, logística e transporte, alimentos, informática, eletroeletrônica e energia e telecomunicações. Sem contar os profissionais que a gente chama de profissionais transversais, né? Que são aqueles profissionais que trabalham em qualquer segmento, como profissionais de pesquisa e desenvolvimento, técnicos de controle da produção, entre outros. Então você viu, né? Deu para perceber que com esse ranking que existe uma demanda de profissionais capacitados para áreas que englobam todas as engenharias, especialmente as que tangenciam a tecnologia da informação. Então, fica aí um insight para você. E além disso, a indústria nacional, ela demanda profissionais com potencial para atuar em todos os setores. A gente tem um grande leque para engenheiros de produção, engenheiros de inovação, de software, mecatrônicos. E esses são alguns exemplos que eu trouxe aqui para você hoje. E isso porque esses profissionais eles conseguem atender todas as indústrias, especialmente na estruturação de processos e operação. Bom, para a gente fechar essa palestra, deu para você perceber que com essas projeções do final de 2019, as engenharias que estarão em alta, elas vão ter um potencial para o futuro no curto e médio prazo garantido. Então, tente pensar aí estrategicamente para você direcionar o futuro da sua carreira nesse sentido. O que faz a gente concluir que a indústria 5.0
ela será realidade muito antes mesmo do que a gente imaginava. Bom, pessoal, é isso aí. Fica a mensagem para vocês refletirem e desenvolverem cada vez mais o senso crítico e também de mundo, que é muito importante, e que isso possa ajudar a nortear a carreira de vocês. O impacto da tecnologia, da informação no mercado é inegável, isso está relacionado a todas as engenharias. Então, a indústria precisa cada vez mais de profissionais capacitados que dominem a tecnologia para fazer a engenharia acontecer, como sempre foi. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu convido vocês a me acompanhar lá no engenharia360.com e também nas redes sociais, tanto do Engenharia 360, do Engenheiro de Sucesso e também no meu perfil pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês na tela e vai ser um imenso prazer, eu fico à disposição de vocês. Eu sou Eduardo Micail, um grande abraço e até a próxima.